Graça e paz, queridos e amados irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Estaremos falando nesta noite, aprendendo com a diversidade cristã, baseado nessa passagem que será lida nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra lida nesta noite, que ela possa encontrar lugar no nosso coração e que ela possa nos ensinar, Senhor, e despertar em nós cada vez mais fé, confiança, ó Senhor, no Senhor, diante das dificuldades da vida. Que o Senhor nos dê a graça de entender que o Senhor sempre está conosco em qualquer situação. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aprendendo com a adversidade cristã. O tema já diz adversidade cristã, porque a adversidade todo mundo tem, independente se ele é cristão ou não cristão, independente que ele tenha religião ou não, se ele crê em Deus ou não, vai ter adversidade, todo mundo tem. Mas essa é a adversidade cristã. O crente passa também por adversidades, tribulações, transtornos, problemas. Ele não está imune a isso. Faz parte da vida cristã as adversidades. E aqui os discípulos experimentam a adversidade. Eles estão passando o lago, e este lago era chamado mar, porque ele era um lago muito extenso, muito extenso. E aí Jesus tinha mandado os discípulos passar esse lago, e exatamente na travessia deste lago, o mar da Galileia, acontece uma tempestade, e essa tempestade foi se tornando cada vez mais grave, ao ponto dos discípulos pensarem na possibilidade de acontecer uma tragédia maior e resultar em mortes. E aí eles pedem a Jesus que pudesse ajudá-los. E prontamente, final da história, vocês sabem, Jesus repreende a fé deles, porque eles estavam sendo testados naquele momento, sem eles saber, mas eles estavam sendo testados, e Jesus diz: cadê a fé de vocês? E Jesus repreendeu exatamente a tempestade e se tornou tudo em bonança. E depois eles ficaram perguntando entre si quem era de fato aquele que de fato tinha poder sobre as forças da natureza. E aí a pergunta ela é retórica, porque a resposta é: este homem é Deus,
Esse só pode ser Deus para ter tanto poder sobre a tempestade e acalmar a tempestade por um comando dele. Como vencer as tempestades, ou como aprender com as tempestades? Na realidade, quando eu comecei a refletir sobre esse assunto, baseado nesse texto, eu fui descobrindo que a adversidade ela é pedagógica, ela tem um caráter pedagógico. Você pode aprender com ela. Ou seja, as adversidades da vida cristã, ou nas adversidades, nós podemos tirar lições muito importantes, se a gente agir com sabedoria. No final delas, a gente pode fazer perguntas, como por exemplo, o que esse problema, ou esses problemas na minha vida me ensinaram? Eu saio mais instruído dessa dificuldade que eu passei, ou não? O que Deus quis me ensinar por esse caminho adversativo? Se você fazer sempre reflexões e sempre perguntas, você vai tirar lições da adversidade. Aqui os discípulos, eles tiraram lições. Eles entraram no lago e saíram de outra forma. Entraram com conhecimento vago, ainda um pouco acerca de quem era Jesus, e saíram com conhecimento mais aprofundado. Entraram de uma forma e saíram mais experientes na sua vivência com Jesus, em sua experiência com Deus. Então a adversidade ela é pedagógica. A gente não gosta de passar por ela, mas Deus usa a adversidade para nos amadurecer. Nos amadurecer. Não é bom passar, mas é necessário passar para a gente crescer e amadurecer. Vocês sabem que Jó, no final, depois que ele passa por todas aquelas adversidades que vocês conhecem já, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta é, mas se Jó já tinha aquela experiência com Deus, diz que o conhecimento dele ainda era um pouco teórico, aí você faz uma aplicação para você, imagina em minha fé, se o conhecimento de Jó antes da tribulação era um pouco teórico, imagine eu, misericórdia, Senhor. Não é? Aí ele diz, mas agora os meus olhos te veem, te conheço um pouco melhor, bem melhor do que antes. Então ela é pedagógica, ela é uma excelente professora, ensina bem. Só que a gente não gosta muito dela não, porque a gente passa pelo caminho estreito. Mas Deus nos leva a passar pelo deserto, para chegarmos em Canaã, amadurecidos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o que você está dizendo, viu? Você está dizendo amém. Queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui sobre a adversidade, como tendo essa finalidade da pedagogia, do ensino, do aprendizado, nós aprendemos aqui que ela, sendo a adversidade cristã, ela é resultado da nossa fidelidade a Cristo, da nossa obediência a Cristo. Tem um texto paralelo a esse que é de Lucas. Essa mesma passagem, ela não é narrada nem por João. Na realidade, não é narrada por João, mas é narrada por Marcos e é narrada também por Lucas, além de Mateus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e passar o lago. No Evangelho de Mateus, ele diz, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Tanto no Evangelho de Lucas, quando Jesus manda os discípulos entrarem, e aqui os seus discípulos estão o seguindo, ele entra e os discípulos seguem, mostra essa realidade
de estar seguindo a Jesus e estar obedecendo a Jesus. Ou que a adversidade faz parte da vida cristã e do seguir a Jesus, de ser obediente a Cristo, de andar segundo os passos de Jesus e segundo a orientação de Jesus, está envolvido na vontade de Cristo, no ministério e no reino de Deus. Então faz parte, a adversidade cristã faz parte exatamente dessa vida piedosa, desse viver para Cristo, de estar envolvido com Deus e seus objetivos, seu propósito na vida da gente. E quando a gente vai ver toda a Bíblia, é isso mesmo. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que servem a Cristo piedosamente serão perseguidos. No Evangelho de Mateus, lá na bem-aventurança, Jesus vai falar, né, que bem-aventurados que forem perseguidos por causa do seu nome. Então, essa é a lição que nós aprendemos aqui, que a diversidade cristã vem exatamente porque você é um cristão. A gente sempre faz a oração aqui pelas 50 igrejas perseguidas. Por que elas estão sendo perseguidas? Por que esses cristãos estão sendo perseguidos no seu próprio país? A resposta é lógica. Porque eles são cristãos, pastor. E o Estado desses países age de uma forma anticristã, persegue a igreja, exatamente pelo fato deles professarem a fé em Cristo. E eles forçam o cristão a negar sua fé em Cristo. Se eles negarem a fé em Cristo, eles não serão mais perseguidos. Exatamente essa é a proposta. Negue Jesus e a perseguição desaparecerá da sua vida. O Estado não vai perseguir vocês. Só é vocês negarem a fé em Jesus. Como os cristãos não negam, aí são perseguidos. Então, essa é a lição que você tem que inculcar. Se eu sou perseguido por causa da minha fé. Não vou negar. Então, vou continuar sendo perseguido, mas não vou negar o meu Deus, nem a minha fé nele. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que a diversidade cristã, ela chega de forma repentina, ela chega sem dar o aviso. Veja que a tempestade chegou ali, naquele momento, de forma assim, de forma de repente, né? De repente, os discípulos entram no barco, de repente eles vão seguindo e a tempestade acontece. Os historiadores dizem que isso era muito comum acontecer, e de repente aparecia a tempestade, era muito comum naquela região. E a lição que a gente tira aqui é que assim é a diversidade na vida da gente. Está tudo muito bem, mas de repente acontece algo inesperado. De repente você está com saúde, e de repente você descobre que está com a enfermidade. Você está empregado, de repente vem uma notícia do RH que você foi liberado, foi demitido, que a empresa não precisa mais de você, infelizmente, não vai precisar mais dos seus trabalhos. Então isso acontece. De repente ela chega. Se de repente ela chega, você deve estar sempre preparado para quando ela chegar. Não entrar em desespero, entender que isso faz parte da vida, a adversidade chegou, mas chegou de repente, mas o aprendizado que a gente tira também é que ela não dura para sempre. Pastor, a adversidade, pastor, estou passando por tanta dificuldade na minha vida. Ontem estava tudo tranquilo, mas hoje está dessa forma. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Diga logo, pastor. Ela é passageira. Não vai durar muito tempo. Ela chega de repente, mas vai embora. No nome de Jesus. Os discípulos passaram por aquela tempestade, ficaram desesperados, pensando, vamos morrer. Deus não está ligando para a gente.
colocou nessa situação. Mas passou. Depois eles estavam já do outro lado. E olharam para trás e disseram, faz passado. Essa tempestade está na história da nossa vida. Agora nós estamos vivendo outro momento, outra situação, longe da tempestade, porque ela ficou no passado. Então a tempestade, ela chega passageira, mas ela vai embora. Louvado seja Deus. Ela não fica ali para sempre na nossa vida. Ela é passageira. É isso que a gente entende. Mas qual o outro ensinamento? Outro ensinamento que nós tiramos da tempestade é que ela nos mostra que nem sempre a gente percebe a presença de Deus ou o agir de Deus, melhor dizendo, o agir de Deus no momento em que estamos passando por aquelas dificuldades. Nem sempre. Às vezes, Deus se faz passivo e silencioso. Os discípulos estavam passando por tempestade, por aquela adversidade, e aonde Jesus está? O que é que Jesus está fazendo? Ele está ativo ou passivo? Naquele momento, ele está? Como é que ele está? Passivo. Jesus está dormindo. Muitas vezes a gente passa por adversidade e temos aquela mesma experiência. Você está desesperado ali, querendo uma solução imediata de Deus, e a pergunta é, aonde está Deus? Querendo uma solução e você diz, Deus esqueceu de mim, não responde a minha oração, não me ama, não liga mais para mim. É o silêncio de Deus. Jó passou por isso, pelo silêncio de Deus. E Jó ficou com esse conflito no seu coração por causa do silêncio de Deus. Porque eu clamo, porque eu indago, porque eu pergunto e Deus não responde. É o silêncio. Deus ali passivo, sem agir, aparentemente, e a tempestade acontecendo na vida de Jó. Aqui os discípulos em desespero, e a tempestade acontecendo lá, e Jesus no seu sono, tranquilo sono. Essa é a lição que eu tiro. Digo, mas Deus, como isso é verdade? Tantas vezes a gente passa por tanta dificuldade, querendo que o Senhor se manifeste logo, e o Senhor não se manifesta. É a pedagogia da adversidade. Quando Deus permite, Ele está testando a nossa fé, para ver como nós nos comportamos. Se de uma forma correta, confiante nele, ou não, ou entramos em desespero. Veja que Jesus indaga para eles aqui, cadê a fé de vocês? Sabe qual é a outra lição? Que Deus permite que a adversidade se manifeste para exercitarmos a fé. Se a adversidade chegou em tua vida, teu Deus está te dizendo, usa a tua fé. Porque se eu permitir que a adversidade chegasse na tua casa, na tua vida, é porque eu quero que você exercite a fé. E quando nós exercitamos a fé, nós vemos Deus operar. O que é impressionante é que Deus é tão misericordioso e bondoso, um Pai amoroso, que mesmo sem manifestação de fé, Ele agiu. Veja como Deus é bom. Ele fez o teste. É como a gente imagina a natureza, né?
os pássaros, a águia e os pássaros, eles ensinando seus filhos a voarem, eles soltam e vejam e ficam analisando como ele vai reagir. Se eles perceberem que ele não aprendeu e vai se emborrachar no chão e vai até morrer com a queda, aí ele e pega. Deus faz assim com a gente, às vezes falta fé. Aí Deus diz, se eu deixar, vai se destruir, eles vão abandonar a fé, não vão crer, não estão prontos para isso. Aí Deus vai lá e pega e diz, vou preparar um outro momento para ver se vocês manifestam fé melhor do que essa situação. Nessa parte vocês não foram aprovados. Ali Jesus acude os discípulos, prepara os discípulos, mas lá na frente, esses mesmos discípulos passarão por tempestades maiores, mas voarão, mas passarão pelos problemas, suportarão, porque Jesus vai fortalecer a fé deles. Passaram por dificuldades grandes, aprenderam a exercitar a fé. A adversidade na tua vida, meu irmão e minha irmã, é para que você exercite a fé que Deus te deu. É para você dizer, quando passar, meu Deus, enche meu coração de fé e me ajude a confiar em Ti diante dessa situação, diante desse problema, para que eu possa passar por eles, por essas dificuldades, confiante que Tu estás comigo e que o Senhor vai me dar a graça de vencer essas tribulações na nossa vida. No nome de Jesus. É um teste de fé. Que possamos ser aprovados, né? Que possamos ver Jesus não dizendo, cadê a fé de vocês? Ouvir Jesus dizendo isso, mas sim o Espírito Santo tocando, falando no nosso coração. Muito bem, pela manifestação de fé diante da tribulação, diante das dificuldades. Então, ela é pedagógica. Uma outra questão que eu percebo aqui é que a adversidade nos aproxima mais de Deus no exercício da oração. O clamor dos discípulos ali, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos. Isso é oração. Isso é pedido de ajuda. Queridos irmãos, mas como dá certo isso, viu? Essa metodologia de Deus é infalível. Mas como a diversidade nos leva para o altar. Como a diversidade nos põe de joelhos. Nos leva a colocar o nosso rosto no pó. Nos quebranta. Nos leva a chorar, a pedir ajuda. Dizer, Deus tem misericórdia. A adversidade faz isso. A gente ora mais. A gente ora mais. Essa metodologia que Deus usa para levar a igreja a manifestar mais fé, a levar a igreja a orar mais, é uma metodologia que dá certo. Só que se a gente for inteligente, e temos que ser, a gente vai dizer ao Papai do Céu, Senhor, eu vou aprender a lição. Eu não preciso passar por muita adversidade, não. Eu já aprendi. Eu tenho que orar mais? Eu vou orar mais. Eu tenho que exercitar mais a fé? Eu vou exercitar mais a fé. Eu sempre coloquei na mente que na educação familiar, não é? O filho inteligente, ele não precisa
ser corrigido, ele não precisa passar pela vara, não. Se ele perceber o irmão, o resultado do irmão, aí ele diz, não, eu já sei como acontece, fulano já passou pela vara, eu não preciso apanhar, eu sei o que papai e mamãe quer, então eu já vou fazer. Ele aprende olhando para o outro, não é? Tua experiência para mim é suficiente. Eu não preciso ter a tua experiência, não. Ou da mesma experiência, fazer o que você faz para passar pela correção que você passou. Eu aprendi só vendo o que você experimentou. Com a tua diversidade eu já aprendi a lição. Que nós possamos ser filhos assim, inteligentes, né? Dizer, papai do céu, eu não preciso passar pela experiência do meu irmão, não. Eu já aprendi a lição. Eu já aprendi. Se é para orar mais, eu vou orar mais. Se é para confiar mais no Senhor, eu vou confiar no Senhor, mais no Senhor. Se é manifestar mais fé, eu vou. Se é manifestar mais dependência do Senhor, eu vou agir assim. No nome do Senhor Jesus. Por último aqui, quando Jesus repreende aquela situação e tudo volta à bonança, a pergunta, de fato, é interessante. Quem é este? Quem é? Então, o outro ensinamento importante aqui é que a diversidade te leva a conhecer melhor o Deus que você adora, que você serve, que você manifesta a fé. A diversidade nos faz conhecer melhor Deus. Ela tem esse caráter pedagógico e teológico. Ela é uma boa professora de teologia. Porque ela nos aproxima de Deus e nos leva a conhecer quem é Deus. Quem é este? No momento de adversidade, aprenderam que aquele era Deus, Jesus, o Verbo encarnado, o Deus conosco. Como já citei, o exemplo de Jó, a adversidade tem essa finalidade. É bem verdade que a gente não quer passar por sofrimento para conhecer melhor quem é Deus. Mas ela tem esse objetivo. Agora, nós podemos aqui olhar o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo como homem. Ele está num barco, a tempestade está acontecendo, e ele está dormindo. Por que ele está dormindo? Se a gente olhar ele como homem, ele está fazendo o que os discípulos eram para fazer. O que é que ele estava mostrando para os discípulos? Quando a gente está sob o controle de Deus, a direção de Deus, os cuidados de Deus, a gente tem um sono tranquilo, mesmo diante da tempestade. É isso que Jesus está dizendo para eles. Olha como eu estou agindo. A tempestade está aí, o vendaval está aí, o perigo está aí, mas veja o que é que eu estou fazendo. Dormindo, porque eu confio no meu Deus, Ele está guiando todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. É o meu exemplo. Então Jesus nos dá um exemplo como homem. Como devemos nos comportar diante da adversidade. Não inquietar, não entrar em desespero, relaxar e dizer, Deus, o Senhor está cuidando de mim. Louvado seja o teu nome. Então, diante da adversidade, descanse em Deus. Ele está no comando de tudo. Ele está no barco. Ele tem um propósito. Seu propósito vai ser atingido. E foi. Alguém já disse que Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer naquele momento. Ele poderia muito bem não levar os discípulos para aquela situação.
esperar mais um pouco, ou sair antes, ou sair depois, mas ele sai exatamente no momento para trazer esse ensinamento para os discípulos. Quando ele escolheu aquele momento, aquela situação, ali seria o ambiente onde seria a aula. A aula seria exatamente ali no lago. Na agenda do professor Jesus, do mestre Jesus e do Deus, eles não sabiam, mas a aula de vocês vai ser daqui a pouco. Entrem num barco. E depois todos eles aprenderam a lição. Rapaz, a aula hoje foi difícil, mas o aprendizado foi profundo, foi edificante. Foi tanto que os 3 registraram no Evangelho, Mateus registrou no seu, Marcos também, Lucas também. Aquela aula que a gente nunca esquece, né? Rapaz, aquela aula foi excelente, eu nunca esqueci. Aqui os discípulos aprenderam muito bem a lição. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos, de entender que a diversidade é pedagógica. E ela nos ensina tudo isso aqui que a gente viu nesta noite. Que possamos sempre tirar lições das dificuldades que a gente passa, que já passou, ou que há de passar, no nome de Jesus. E sempre entendendo, o Senhor está conosco em todo momento, em toda dificuldade, em qualquer situação. E é sempre para que a gente cresça na fé e confiança nele. Não é para a gente ficar desesperado, é para a gente crescer na fé e conhecê-lo melhor. Louvado seja Deus. Amém?